primeiro período, crescimento e desarrollo, tem as matérias quase da faculdade inteira, são 14 casos, problemas, né? E dentro desses 14 casos as matérias são infinitas. Você tem desde evolução biológica, surgimento da vida, até fisiologia, histologia e anatomia do sistema nervoso. Está no ar, TV Médico Ensina. Hoje eu vou contar para vocês como foi aprovar o primeiro período da UNR de Medicina, mais conhecido como Crescimento e Desarrollo. Para quem não sabe, sou estudante do ciclo avançado, estou cursando Clínica Médica e já fui um estudante do primeiro ano dessa faculdade, já venci Crescimento e Desarrollo e hoje eu vou trazer para vocês o relato desse período. Eu rendi 3 vezes Crescimento e Desarrollo para aprovar, e eu aprovei de terceiro o primeiro período da faculdade. Vou começar contando como foi a primeira vez. Me apresentei, na época eu fui para essa prova até como aluno de destaque, e acabou que quando eu comecei a prova, era um professor de histologia e uma outra professora que era de medicina e sociedade, essas áreas mais sociais. E aí ele me pediu o P14, na época ainda tinha o P14, acho que hoje não tem mais, mas era o P de olho e ouvido. Você tinha que saber todo o aparato visual, todo o aparato auditivo, sem contar também das mudanças que ocorrem na vida dos adultos maiores, né, dos anciãos. E aí, basicamente, essa vez eu tinha que começar explicando o aparato visual. E eu ainda não estava muito bem nessa matéria, estava iniciando ainda, pegando o jeito. E eu fui começar pela anatomia, que para mim era um pouco mais tranquilo. Comecei explicando que o olho, o órgão receptor da visão, e pipipi popopó. Chegou um momento que eu fui descrever o olho, falei que ele estava dividido em 3 camadas, né, ou 3 capas, como se chama aqui, e alguns meios transparentes por onde a luz passava. E aí o professor já me cortou aí, isso em 1 minuto de prova. O professor já me cortou aí e falou assim: bom, Jerônimo, você está avançando muito rápido, em vez de você falar as capas do olho e já ir passando para os meios transparentes, são basicamente as lentes do olho, primeiro você tem que me falar como está composto cada capa. Eu já sabia que essa pergunta poderia vir, mas não tinha dado tempo de eu estudar cada uma das capas. E na hora eu falei: ferrou, gente. Aí ele já partiu para a pergunta do seguinte: bom, você me explicou que o olho tinha 3 camadas, né? Uma externa, uma média e uma interna. Me fala histologicamente como está composta cada uma. E aí nessa hora eu já vi que ia dar ruim. E eu não lembrava de jeito nenhum. Não lembrava. E ele ainda me deu uma ajuda, falou assim: bom, já vi que aqui você não sabe. Já vi que você não vai conseguir, não vai falar. Vamos para outra UP, vamos para o P12 ou 13, que era uma unidade de problema relacionado ao aparato osteotomia articular. E ele já começou assim: não precisa nem ler o problema. Já começa me explicando o que é o osso. O que é o osso? Olha a pergunta simples que ele me fez. E na hora eu já estava meio nervoso, não estava conseguindo raciocinar direito, não conseguia achar resposta de jeito nenhum, ficava tentando enrolar, falando aquilo que tem osteoblasto, osteoclasto, que não sei o que. E no final das contas eu reprovei sem nem conseguir responder o que é o osso. Me doeu porque essa prova durou 2 minutos. Tudo isso aqui que eu tô contando pra vocês, na verdade, durou 2 minutos. O cara já me tirou da mesa, falou assim: você não tinha que estar aqui nem como aluno comum, quem dirá como aluno de destaque. Você não estava conseguindo responder nem perguntas básicas, simples. E ele realmente tinha razão, isso doeu no meu ego bastante. E posterior a isso, eu comecei a estudar essa unidade de problema loucamente. Melhorei, depois vi que na verdade se explica primeiro a caixa orbitária, depois o globo ocular, por último a via, histologia, anatomia, fisiologia. Enfim, me matei de estudar nessa unidade de problema.
me apresentei na segunda chance que eu tinha, né, no recuperatório. No recuperatório me caiu uma outra unidade de problema, era, se eu não me engano, a unidade 2, que era sobre genética, genes, falava também sobre Mendel, sobre Darwin, enfim, inúmeras matérias. E aí nessa que eu entrei em genes, eu acabei confundindo um pouco. Na verdade, eu não sei se eu me confundi, ou se foi a barreira, eu acredito que foi a barreira idiomática, que fez com que dois conceitos que eu falei, o professor tomou como se eu tivesse falado eles ao contrário. E aí, a partir disso, a gente entrou num assunto que meio que foi da unidade problema, e terminei também reprovado nessa segunda. Mais por causa dessa área de genética e embriologia. E aí, na terceira tentativa, o Papai do Céu me abençoou. De novo, o professor pediu a última UP, que era a UP de olho e ouvido. Por sorte, de 14 UPs, na minha terceira tentativa, caiu de novo a UP 14. E aí, como eu já tinha estudado muito, por ter me dado mal na primeira tentativa, eu estudei demais esse caso problema, eu estudei demais essa matéria de olho, ouvido e adultez maior. E aí eu brilhei. Aí nessa terceira tentativa eu já comecei explicando bem a anatomia da caixa orbitária, do contenido, do continente, do globo, das capas, como estavam compostas, depois a via, como ia até o lobo occipital e fisiologia. Por último, ele ainda me perguntou sobre o aparato auditivo, ainda consegui explicar bem, ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. Falei um pouco sobre a física da luz e do som. Nessa época era um pediatra com uma outra doutora que também eu acho que era da área de social. E aí consegui tirar o 8. E passei para o segundo ano, isso já em novembro. Comecei a ter as tentativas na metade do ano, acho que era julho. E aí consegui aprovar o primeiro período já em novembro. Já cursando o segundo período. O primeiro período, crescimento e desarrollo, tem as matérias quase da faculdade inteira. São 14 casos, problemas, né? E dentro desses 14 casos as matérias são infinitas. Você tem desde evolução biológica, surgimento da vida, até fisiologia, histologia e anatomia do sistema nervoso. Então é um período muito difícil. Graças a Deus consegui estudar bem, consegui estudar as matérias certas para não perder tempo. Tive a ajuda de alguns professores muito inteligentes nessa faculdade que souberam me guiar. E aí eu consegui, cara. Na hora certa tive a oportunidade, botei a cara em todas as provas. Tem gente que não se apresenta, fica com medo e aí demora demais para tentar a primeira prova oral e acaba não dando tempo de ir para o segundo ano. Eu botei a cara em todas e na oportunidade que a vida deu, eu mostrei o que eu sabia e consegui aprovar. Eu acho que esse é o grande ensinamento que eu deixo pra galera que vai cursar o primeiro ano agora. É terminar, primeiro, estudar o que tiver que estudar até onde aguenta. Nem sempre a gente consegue estudar tudo, mas estudar até onde você aguentar. E terminando a cursada é começar a se apresentar em todas as provas orais. Não deixa para se apresentar depois que terminar de cursar o primeiro ano. Já começa a se apresentar nas provas orais terminando de cursar o primeiro período, né? Porque depois que começar o segundo ano e você ainda não tiver aprovado o primeiro período, você não cursa o segundo ano. E é isso, galera. Nos próximos vídeos vou trazer para vocês como aprovei o segundo período, nutrição, o terceiro, sexualidade, o quarto, trabalho e por aí em diante. Aquele abraço, espero que você vá bem na sua próxima prova oral.